Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Susana. Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul. Depois daqui de umas pequenas férias de uma semana pelos lados de Paris, na França, como Sim. diz qualquer imigrante português que se preze. E nós saímos lá e eles começaram todos à batatada, já viste? Sempre na altura Sim. certa. Infelizmente não nos cruzámos com o Macron, né, para lhe dar um abracinho depois de ter levado, ser empurrado pela sua sogra. Pela mulher? Mas podia ser sogra. Podia ser mãe, podia ser... Não sei, aquilo não é considerado pedofilia quando uma mulher de 30 e tal anos começa a andar com um rapaz de 15. Não sei, tens que falar disso com a Sofia no teu próximo Entre Batons. Se calhar. Não é? Porque Se não? calhar. Porque não? Já que Se falam calhar. tanto do grooming, dos cotas para as miudinhas, no geral, Sim. não em vocês em particular. Sim. Nós já não temos idade para sofrer grooming. Não, vocês agora já podem fazê-lo. Pois não é? era. É pá, não. Como assim? Adolescentes de 15 anos. Como assim? É Não a são pessoas última coisa- interessantes? Não. Primeiro começando pelo cheiro, que normalmente mandam os adolescentes de 15 anos. Não sei, acho que agora já não disfarçam com Axe. O que é que usam? Qual é o. Eu acho que o Axe não disfarça nada. O Axe é toda uma camada. É uma bomba que explodiu. Portanto, não fazem o meu género. Não, ok, mas voltando aqui à realidade, nós estivemos na França, realmente, fomos ali a visitar a Euro Disney. Euro Disney, o T-Walt, onde eles dizem que os sonhos, ali todos os sonhos se realizam, entre parênteses, se tiveres dinheiro para isso, não é? Claro. Se a tua carteira for grande o suficiente. Sim. Porque Sim. aquilo é um abuso, é um abuso. Buffets que é 35 ou 40 euros por adulto, não era? Sim, já não sou grande fã de buffet, né? Porque é aquela coisa à larva, vais ali, carne, comida, é tudo all you can eat. Mas no hotel, que era um daqueles lá ao pé do parque, o buffet para adulto era 35 paus e para crianças 20 paus. Mas mesmo na Disney também tinha lá e não eram mais caros, os da Disney mesmo. Tinhas buffets por 40 paus, Yeah. mas mesmo que não era buffet, queres beber uma cerveja, queres beber um café, como tu, aliás, pediste no teu belo francês, Não, eu pedi- dois cafés, 2 cafés. dois cafés. Isso é europeu. É É uma europeu. língua que eu agora estou a desenvolver, é europeu. Eu pego um bocadinho todos. Mas é que eles também são europeus, sabes? Então, mas essa não é mesmo essa. É ser uma língua que dê para todos os países da Europa, em que toda a gente Não. perceba, que tenha bocadinhos de cada um, toda a gente se identifica, Exato. ninguém se sente posto de parte. Claro. Eu acho que 2 café Dois cafés. é perfeitamente perceptível. Ela Claro que sim. percebeu. Ela percebeu. Então, Exato. pronto. Onde é que eu ia? 2 cafés, mais. Ia ser- O café é 3,5€, cada expresso, cada cafezinho. Epá, aquilo foi puxado, mas É. foi giro. Na realidade, aquilo foi engraçado. Andámos praticamente em tudo, só não conseguimos andar na. Naquela das tartarugas do Do Nemo. Nemo, porque o miúdo estava com medo. E porque as filas eram demasiado grandes, É. nós não comprámos os bilhetes VIP e ainda bem porque fomos uma quarta-feira, quinta e sexta. Sim. Quarta e quinta andámos em tudo à vontade, pá, e Yeah. no máximo 25 minutos de espera, 30 minutos de espera Sim. e Sim. tirada do Peter Pan, que já lá vamos. Mas à sexta-feira aí sim já foi muito mais complicado e as Foi. filas já eram muito maiores. A do Ratatouille, fomos para aí na quinta-feira e também demorou um bocado, mas o Ratatouille foi muito giro. Essa foi. Ecrãs Ratatouille gigantes, é muito tu giro. estás ali dentro de uma chave, não, qualquer coisa a fugir na cozinha, Sim. dos cozinheiros e dos sous-chefs e essas coisas todas. Foi muito giro. Estás-te a esconder debaixo do fogão. Sim. Tá, essa está bem gira. Ao contrário, Do Peter Pan. do Peter Pan. Mas o Peter Pan é uma diversão já muito antiga. Eu já lá tinha ido para aí em 99 ou 2000, Século passado. milénio passado. Milénio passado. E já existia dessa altura, portanto, eu quando estávamos lá a andar, eu estava a ter assim alguns flashes e pronto, é exatamente a mesma coisa, que ele não foi atualizado. Não, já continua está. com aquele chiado. Enfim, E nós tínhamos. ficámos imenso tempo à espera para entrar nessa, Quase uma para hora. depois ser uma desilusão. Yeah. Yeah, O que não vale- vale a pena. O que vale é que foi das últimas em que andámos e portanto, era o último dia que já só estávamos Sim. a fazer aquelas que nos sobravam. Portanto, se forem à Euro Disney, não percam tempo na fila para o Peter Pan, porque ao Não. contrário do que todos os vídeos dizem na internet, do YouTube, não é maravilhoso e não é fantástico e Não. é um desperdício de Não, tempo. eu gostei das diversões do novo parque. Eu adorei Sim. aquela montanha russa dos Avengers, foi altamente. Eu por mim, eu começava todos os dias a fazer uma montanha russa.
É genial. Eu sentia. Então, da primeira vez que tu andas, depois já sabes mais ou menos como é que é, mas a primeira vez eu sentia lágrimas de alegria a escorrerem pelo meu rosto e eu o tempo todo a rir. Eu acho que temos de explicar às pessoas que tu sempre foste fã Sempre. de montanhas Sempre. russas. Sempre. Eu bem que tentei, mas o meu cérebro não permite. Em vez de estar a apreciar a ausência ou as forças G ou a ausência de gravidade, o que me acontece é entrar em pânico, mesmo que eu esteja com um sorriso de lá de fora, que eu cá por dentro estou a correr-me por dentro. E aparentemente nós descobrimos que o nosso já suspeitávamos que ele tinha saía a herdado, ti. exato, tinha herdado esta vertente minha. Nós quase que nós tivemos de o forçar a ir no Hyperspace Mountain. Foi logo no primeiro dia, portanto acordámos às 3h30 da manhã para ir apanhar o avião que saía daqui às 6, chegámos lá às 9 e tal, 11h30, meio-dia já estávamos a entrar na Disney e a primeira atração onde vamos é o Hyperspace Mountain. Portanto a nossa criança, que nunca tinha entrado numa montanha russa, foi para uma já com 20 anos, sim. Saiu de lá, coitado, em pânico. Não, ele entrou em pânico, permaneceu durante a viagem em pânico a dizer que ia vomitar, não é? Exato, ele estava ao meu lado, eu agarrar-lhe a mão, ele a agarrar a minha, porque eu também precisava de consolo. E ele, eu vou vomitar. E eu só pensava, pá, espero que não, porque toda a gente já viu aqueles vídeos de fazes um loop, alguém vomita e depois o vómito cai em cima das pessoas que vão passar por baixo do loop. Ele já tinha comido há um tempo, não? Pois, mas pronto, ficou o trauma, ficámos com a foto, está ele completamente traumatizado. É uma foto gira. Sim. E pronto, o que é certo é que tudo o que veio depois foi Pinner, como diz o outro, foi Pinners. Foi Pinners. E tu, a meio do dia, tu disseste isto são umas férias, mas não é para ti, porque tu é que vais nas montanhas russas. Isso. Verdade, nestas férias, quem as apreciou verdadeamente foste tu. Mas, também gostaste. Não, foi bom. Sim. Até aliás, como o puto não podia ir em mais nenhuma montanha russa, senão, pronto, quinava, acho que tinha um ataque cardíaco. Para ir às montanhas russas depois do Avengers, tu foste sozinha e depois fui eu sozinho porque queria ultrapassar esse medo e tens razão, e é uma montanha russa gira, mesmo para quem não gosta de montanhas russas ou quem entra em pânico, que é o meu caso. Aquela é recente, é tudo muito suave. E a certa altura senti-me mesmo a capacitar ir para a frente e sem conseguir controlar os músculos da cara, e foi giro, mas foi giro. É muito giro. Eu acho que são umas férias giras. Isto levou-nos também durante a estadia da Disney, nós não tivemos só na Disney, mas durante essa estadia levou-nos também a fazer alguma reflexão da Disney, não é? É verdade. Porque tu, quando foi a cena do Peter Pan, tu já estavas a dizer mal do Peter Pan porque tu odeias a história do Peter Pan. Epá, nunca achei piada aquilo, acho que é ridículo, faz-me lembrar também um bocado do Michael Jackson, não é? Somos crianças para sempre, venham dormir comigo, crianças. Mas tu dizes agora, tu na altura não nunca sabias... gostei, sempre achei estúpido, sempre achei que havia ali qualquer coisa esquisita de adultos a meterem-se com crianças, aquilo não me soou bem. Irem buscar as crianças ao quarto para irem para o mundo dos sonhos. Mas quem vai buscar é o Peter Pan. Certo, e está bem, que é a criança que nunca cresceu. O que é que isso quer dizer? Michael Jackson também foi a criança que nunca cresceu, mas não é? Tu quando és criança, tu nem pensas nisso. Por isso é que o Michael Jackson teve tanto sucesso entre as crianças, porque elas nem percebem que pode haver ali maldade. Não, vais lá à casa, conheces o meu chimpanzé, o Bubbles, não é? Andas lá nas minhas montanhas russas. Eu faço um parque de diversões para vocês. E depois vamos dormir todos na mesma caminha, todos juntinhos. É esquisito. E ainda por cima depois a diversão foi uma banhada. Sim. Portanto, não... Continuo com a mesma opinião, detesto o Peter Pan. Detesto o Peter Pan. Eu notei, foi uma ausência. A Pocahontas não existe? Não. Apagámos por completo a Pocahontas, não é uma história problemática? Sim, porque a certa altura houve lá a parada, né? Com os bonequinhos todos, as princesas, as personagens todas, as princesas todas da Disney, ou quase todas, e vimos que não estava lá a Pocahontas. A Pocahontas. E nem a sua irmã. Aquela que comia todos. A versão... A Porca-ontas. Não, mas deve ter a ver com isso que estás a dizer. Deve ter a ver com isso, porque a história verdadeira da Pocahontas não é assim tão... Não é bonita, não é? Que ela foi uma criança que foi raptada, não é? Foi levada para a Inglaterra e morreu em circunstâncias muito esquisitas. Não foi a história de amor que a Disney faz ali com uma mulher adulta. Exato, mulher adulta, de 13 anos. Sim, mas olha que quando esse filme saiu, eu gostava da Pocahontas, eu não conhecia mais nada, aquilo para mim era giro. Exato.
E eu não pensava nessas. Eu quando vi os filmes da Disney, eu não pensava na cena da princesa em perigo e que tem de ir o príncipe a salvá-la, eu só achava aquilo Exato, engraçado. o Salvador Branco, não é? Exato, uma Danças pessoa que com depois lobos, cresce. o Avatar, assim, enfim, Sim. tudo é Pocahontas. No fim e ao Tudo cabo. é Pocahontas. E pronto, vamos acabar aqui o segmento da Disney. Sim. Eu só quero referir que depois andámos lá por Paris, tivemos lá uns dias, passámos por giro. um cinema muito aparentemente carismático de Paris, França, que é o Rex. Que, Passámos aquele que estava a passar o Lilo and Stitch sim, logo que, de manhã. que é daquelas coisas que já não se vê cá em Portugal, que é investimentos de publicidade, porque toda a fachada estava decorada Sim. com o Lilo and Stitch. Sim. Tinha um boneco gigante do Lilo na fachada, uma fila enorme de pessoas para ver o filme um sábado de manhã. Yeah. E depois nós não entramos, mas depois estive a ver as fotos na net e que lá dentro é uma sala muito imponente. Eu não queria ver o Lilo and Stitch em francês. Exato, pronto, Pois. porque aquela malta tem esse problema de não sabe ler legendas e então Sim. é tudo je voudrais un peu de fromage. Mas eles já estão melhor com o inglês, porque eles antes nem tentavam falar outra língua sequer. E fizemos as pazes com os franceses, não foi? Antes tu odiavas. Sim. Tu nem podias ouvir falar de nada em francês. Sim. Ultimamente tens andado a ver também mais filmes franceses, realizadoras francesas a fazer coisas boas. E tu aos poucos tens estado Estou a suar. Sim. Sim. Mas também é por causa dos Polands. Sim. Das coisas. Conseguiste, com esta viagem... Sim, só nos cruzámos com uma francesa arrogante, Só que foi uma uma? besta e foi já no aeroporto a vir para Portugal, portanto Mas no aeroporto, o saldo foi a positivo. vaca tira-me uma coisa da mão. Tira-me... Eu não te estou a perceber. Eu disse-lhe mesmo, eu não te percebo. Não nem vou tentar. E ela também não tentou, portanto. Não, então. Estávamos os dois em pé de igualdade. Sendo que ela podia-me pôr fora do aeroporto Podia e eu não impedir. viajar para casa, não é? Olha, foi giro Foi. para quem gosta de ver os filmes de animação com os putos, os filmes da Disney e todos aqueles clássicos. Acho que É bonito. é um parque que vale a pena, mas preparem a carteira porque aquilo Yeah. é valente. É valente. E é mais valente do que aquilo que nós estamos à espera. Eu não sabia que aquilo era assim tão caro, a nível de bebidas, sobretudo. Não é? Queres uma garrafinha de água e Sim. pima, 3 euros, 4 euros. Mas podes ir enchendo as garrafinhas, foi o que nós fazemos. Aquilo tem lá sítios para encher pobres. e nas casas de banho. E uma cena que os franceses fazem quando tu chegas ao restaurante, eles metem-te uma garrafa de água de. Claro, vais largar ali sem pau. do can- Portanto, Mas depois em Paris não era assim tão caro. Não, é verdade. Eram os nossos preços, sendo que eles têm um ordenado muito mais alto que o nosso. Claro. Há essa diferença. essa pequena diferença. E bebemos bom vinho, melhor do que este que estamos a beber Agora hoje. que este já estava a sentir Opá, eu vinho não de sei. pobre. Nós mesmo assim, o dinheiro que nós damos lá por vinho é mais do que damos normalmente, mas devemos ter bebido dos vinhos mais fracos deles. Sim. Não bebemos aqueles Não especiais. foi vinho de pacote. Não, não foi vinho de pacote. Não foi vinho de pacote. Mas foi vinho bem melhor do que este que estou a beber É neste verdade, é momento. verdade. Valeu o dinheiro. É que Porque tu estás de começas- férias, não é? é. Porque no dia a dia também aquilo. Não dá para gastar Não aquele dá, dinheiro não dá. em vinho. Mas é que aqueles que tu começas a beber, tu não sentes aqui a aspereza Escorrega nenhuma. bem. Aqueles escorrega Foi. muito bem. Foi bom, foi bom. E E explica às pessoas como é que tu pedes tábuas de queijo em Então, francês. como disse há bocado, não é? S'il vous plaît, um table de fromage. Tens que fazer um gesto circular. Tu fizeste. a mostrar Foi aquele circular, não foi assim que tu fizeste. Eu já não sei, até que estavas-me a ver, eu não sei. Eu sei que fiz um gesto qualquer com as mãos. E eles quando disse perceberam? fromage. E eles disseram, sim senhora, 19 paus. Pimba. Foi como quando tu pediste umas sardinhas e achavas que era sardinhas. Pois- Pronto, sim, iam qualquer fazer as coisa com sardinhas. sardinhas. E eles metem uma lata de sardinhas na mesa. Exato. 9 paus, pimba. Aquilo foi uma prancha de madeira com uma lata de sardinhas aberta e um bocado de manteiga ao lado da lata. Pronto, tínhamos pedido uma tábua de enchidos e mais não sei o quê, Sim. e queijo também, não sei o que mais. E uma lata de E sardinhas. pedimos as sardinhas, a pensar que eram sardinhas assadas ou qualquer coisa Qualquer assim. coisa. Não. Com sardinhas. Na É uma lata. Pimba, 9 paus. Tirei da despesa 9 paus. Yeah. Enfim, conversa de pobre. Somos Opa, pobres. não é. Achei engraçado. Sim, enfim. Olha, há quantas notícias que já devíamos estar neste segmento há uma data de tempo. Sim. Eu tinha aqui 5 notícias, mas acho que só vou pegar naquela que é mais... Na primeira? Na primeira, que Ah, obviamente ok. é a água do banho sujo. A água suja do banho da Sydney Sweeney vai dar origem a sabonetes. Ela vai vender sabonetes que têm, segundo ela, um toque da sua água do banho.
que é que tens a dizer sobre isto? O que eu tenho a dizer sobre isso é... Eu tenho a ideia que quando nós fazemos sabonete, nós temos de levar isso ao lume, não é? Então que sei. aquece e que estraga as bactérias todas que vêm do corpo A dela. única coisa que eu sei de sabonete foi do que vi no Fight Club. Aprender como é que se faz, que é que a banha das próprias Ah, senhoras, não é? não é, mas não é. Não. No filme é assim, Não, faz-te não. conta. Portanto, sei lá, também o Marco Paulo também não Tinha uma- pediam para os gajos dos hotéis guardarem a água. Olha, bem do deles, Marco Paulo. portanto, ela está a ter, Tadinhas, mal ela elas está a sabiam. ter essa iniciativa, mas falta-lhe dinheiro ou é o quê? Qual é? Isto já vem na sequência de uma streamer. Não sei se ela era streamer, era uma gaja qualquer conhecida da net. Uma OnlyFans qualquer. Não era, acho que não era OnlyFans, que também a certa altura decidiu vender a sua água do banho, mas vendia mesmo em jarros. E pronto, há mercado para isso, né? Escapa-me o propósito de ter a água suja do banho de alguém, por mais Mas aqui é em bem parecida sabonete. que seja. Tu vais lavar-te com aquilo Pronto. que ela tirou do corpo. Faz também lembrar o antiviral, né? Do Cronenberg Jr., Sim. em que a malta se infectava com os vírus que tinham infectado pessoas famosas. Há maluquices para tudo, desde que não faça mal a ninguém. É um sabonetinho da Sydney Sweeney. Não sei. Malta, o Natal está a chegar. Pensei nisso. Não sei. A água do banho. Não. Olha, desde que não andem para aí a esfaquear os dates do Tinder 150 vezes sobre que elas vão embora, para mim está Realmente, tudo bem. ainda se fosse 84, 84. Não, 75, 150. agora 150 vezes. A sério. Olha, queres falar aqui do trailer do Frankenstein, do Se tiver Guilherme de Del ser. Toro, que vimos não, hoje, saiu sim. hoje, há Sim. umas horas atrás. Tem o Oscar Fi- Isaac tu- a fazer tu de já não- Victor Frankenstein. Já não tinhas vontade de ver? Agora ainda tens menos, é isso? Não, é assim, não sou grande fã das coisas do Guilherme Del Toro, mas este por acaso até me despertou a atenção. Sim, também não desgostei. Tem Tem o lá- Oscar Isaac que Pronto, e tem é lá sempre agradável. a nossa louca de predileção, a Mia Goth. Mas eu não ouvi no trailer, ou Mas pelo menos estava nem reparei. Estava tipo estátua, estava uma coisa esquisita. Era ela, toda de vermelho. Ok, já sei. Sim. Queres falar sei lá, do Clint Eastwood, afinal está a fazer outro Não. filme? Portanto, o ano passado saiu aquele que é o jurado número 2, que Sim. toda a gente estava a dizer: o último filme do Clint Eastwood, a Warner Brothers não está a fazer promoção nenhuma, está a enterrar isto um bocado, deviam ter mais respeito pelo homem. Parece que o senhor que mete as calças no umbigo que ainda já está em pré-produção. Eu também. As Sim, mas não minhas estava a dizer estão para tu acima meteres. mas as minhas estão acima do umbigo. Está em pré-produção aos 95 anos do seu próximo filme. Já não vou dizer o último porque nunca se sabe, não é? O que é que temos aqui? Ontem tivemos o visionamento do primeira vez 16mm do Regular, a que nós não fomos porque eu estava com um ataque de rinite alérgica. Que ainda estás, basta Ainda olhar para os estou. teus olhos. Estou a suar e estou a deitar líquidos por todos os orifícios da minha cara, só da cara. Mas temos relatos que o Rui Goulart não falou a seguir ao visionamento do filme. Aliás, fugiu da sala 10 minutos. 10 minutos? O que é que eu estava a dizer? O que é que eu estou a pensar? Não sei. É? Com o Rui Goulart nessa frase não faço ideia. O que é A que 10 eu posso minutos estar a do pensar? início do filme ele saiu da sala e nunca mais ninguém o viu. E Uma por fim- pena, É já uma viste? pena, mas olha, também não Isso é estávamos porque lá. nós não estávamos lá, se nós Pois. barrávamos a saída Eu acho que ele logo. estava com medo que nós aparecêssemos. Eu acho que sim. Cheira-me Se que é ele isso. nos visse, eu acho que ele saiu muito mais cedo da sala. Eu acho que ele dava logo meia volta. Por último só tenho aqui umas imagens de making of que apareceram do Danny Boyle a fazer o 28 anos depois, que está ali com uma rig que leva para uns 20 iPhones. 20 iPhones. Sim, portanto devem estar todos a filmar ao mesmo tempo e depois... Isso são o quê? 30 mil euros? não sei. Isso não fica mais caro do que comprar uma câmara profissional? Não sei. Eu também não sei, estou a perguntar. Mas não, por fazeres aquilo que ele está a fazer com os iPhones, depois precisavas de 20 câmaras profissionais. Porque ele supostamente está ali a fazer qualquer coisa, está a gravar todos ao mesmo tempo, de ângulos diferentes. Sim. Portanto, deve haver ali umas sequências quaisquer com de ser ao estilo do bullet time do Matrix, não é? Ok. Porque deve fazer assim um. Não sei, exato. Sim. Percebeste, não percebeste? E quem nos está a ouvir também percebeu. Sim. Sim. É isto que nós temos. Eu acho que a parte mais interessante foi a falarmos das nossas férias. Achas? Acho que sim. E não dissemos tudo o que queríamos dizer, não é? Porque também
não nos lembramos já. Foi o queijo, foi o vinho. Não vimos assim grandes babes, ao contrário do que eu estava à espera, né? Francesas. Não. Muita festa, muito edifício, muito jardim, muita árvore, muito pólen na rua. Isso foi porque eu também escolhia os percursos para conseguir ver alguns jardins, senão já sabia que não ia ver. Fomos ver a Mona Lisa. Vimos. Não. Vimos tudo o que tínhamos direito, nós vimos. Vamos lá voltar para ver o resto. Não sei. Acho que está bom de Paris. Olha, acabámos foi por não dizer de que filmes é que vamos falar hoje. Vamos falar... Já nem eu me lembro. Vamos falar do filme que saiu há pouco tempo na HBO, um HBO Original, qualquer coisa, que é do criador do Succession, que é o Mountainhead, que é com uma data de bilionários tech bros que se reúnem numa casa nas montanhas enquanto o mundo está a descambar cá fora. Vamos falar de Sinners, Os Pecadores, do Ryan Coogler, que tem o Michael B. Jordan a fazer dele e do gêmeo dele. E por fim, vamos falar do The Assessment, que é um filmezinho de uma senhora francesa com a Alicia Vikander, com como é que se chama a gaja do... A senhora, a menina, Elizabeth Olsen. E o gajo, vocês já viram a cara e não querem saber do nome porque não interessa para nada, em que eles estão a tentar ter uma criança numa altura em que é proibido procriar de forma analógica. Sim, também não conseguem. Ou não? Não, simplesmente é proibido, não podem pinar para ter filhos. Não podem pinar? Sei lá. Pode ser, senhora, a gente já vai discutir isso. Enfim, olha, vamos ficar aqui com imagens primeiro do Mountainhead, que é o primeiro filme que vamos falar, e nós já voltamos. This ugly fucking death trap might have just become humanity's global HQ. WHW, White House West. Communication logistics, military software infrastructure, financial AI, meditation miscellaneous, and what? We go Argentina, Paraguay, Chile, or do we go Haiti, Cuba, Panama, Mexico? Great question. South to north, right? Ai, estou mal. Eu precisava de ir aqui para as montanhas. Aqui para estes... Aqui não há pólenes. Aqui não há pólen. Não há árvores, não há pólen. No do Assessment também, não havia lá, já não havia árvores? Está bem, mas o assessment já lá vamos. Portanto, temos aqui o Steve Carell no póster, temos o Jason Schwartzman, que é o ator predileto do Wes Anderson, que aparece sempre sim. num papel assim secundário, sempre nos filmes todos. O Rami Youssef, que fez... O Jeff. Fez um filme que nós vimos há bocado. Há uns anos foi o da Bella Baxter, pá. Pobres Criaturas, Xissa, que era o que se apaixonou por ela. Sim. Depois temos também aqui um Reel do Canguru. Isso foi o que pôs coisas para eu falar. Então já ia Pronto, e disclosure. está aqui um gajo que não sei quem é, não faço a mínima ideia, mas aqui no texto está a dizer Reel do Canguru. Portanto, já dissemos há bocado que isto são 3 bilionários e um multimilionário que se reúnem numa cabana para um fim de semana de póquer. Uma cabana? Bolas, às vezes uma cabana daquelas. Pronto, não queria também. A definição de cabana para bilionários é diferente da nossa, não é? Que estamos a queixar de pagarmos 35 euros por um buffet. Por pessoa. Faz diferença. Portanto, isto são tech bros, todos eles têm ou empresas de inteligência artificial, ou o outro tem uma empresa em que filtra os conteúdos da inteligência artificial, o outro tem uma rede social que é tipo, Facebook, ou Instagram, ou TikTok, ou seja lá o que for. Só que esse Facebook dele, neste momento, permite que as pessoas criem vídeos em inteligência artificial e que ninguém consegue distingui-los, então cria-se fake news que estão a fazer com que o mundo está a arder neste momento, porque as pessoas estão a criar conteúdos, todos eles falsos, as pessoas acreditam, então já há mortes, já há manifestações, já andam coisas a explodir por todo lado. Imagina que crias um vídeo qualquer que a fingir que uma data de palestinianos entrou por Israel adentro e começou aos tiros, e então isso deu origem que seria um vídeo falso, e depois deu origem a que os israelitas se vingassem na vida real e começassem espera aí, isto está a acontecer. Isso está a acontecer. Isso não é. Sim. Sim, exato. Mau exemplo. Ou bom exemplo, não sei. Não, mas eu tinha posto essa cena aí do Reel do Canguru, porque nós ainda há pouco tempo vimos um Reel que era supostamente uma mulher que queria entrar com um canguru para um avião como animal de suporte. E depois está lá o canguru no meio com os bilhetes na mão, enquanto ela está a discutir com a mulher lá do check-in.
E o vídeo está tão bem feito, aquilo é inteligência artificial e nós não percebemos inicialmente, aquilo está tão bem feito, está tão real, já é impossível distinguir. Portanto, tu podes perfeitamente começar a fazer estes vídeos falsos, a difundir estas notícias falsas que podem muito bem, dentro de pouco tempo, dar origem a eventos, alguns cataclísmicos, que não sei como é que vão parar isto. Sim, depois o filme todo revolve à volta destes 4 que estão lá isolados aqui na montanha, e a forma como eles encaram os acontecimentos lá fora é de tal forma condescendente que te mete nojo. E o pior é que tu, se já ouviste tech bros a falar nem num ambiente menos profissional, sabes que eles são perfeitamente, que eles são exatamente assim, que têm este nível de arrogância que eu acham... até os achei um pouco mais humanos do que aqueles devem ser na realidade. Mas é malta com preconceito que acham que são a salvação da humanidade ou que vão levar a humanidade para o passo a seguir, seja ele qual for. E que fazem o que lhes apetece e que têm governos na palma da mão e infelizmente parece-nos que estamos a caminhar um pouco para isto. O filme em si, confesso que à semelhança do Big Short de alguns anos atrás, atira-te logo para a ação, não te explica nada e não utiliza uma linguagem que é facilmente acessível a qualquer um. Portanto, tu já tens que perceber um bocadinho destes ambientes e destas tecnologias para estares à vontade e para acompanhares os termos que eles utilizam quando falam entre si. E confesso que isso me afastou um bocado ao início, até que a certa altura há ali uma reviravolta na história que já é mais convencional, que nós não vamos contar porque não vamos fazer aqui spoilers, que aquilo acaba por se tornar um bocado mais interessante e mais acessível. A diferença disto para o Succession, porque isto é do realizador, do criador do Succession, aliás, eu acho que é o elenco, porque acho que eles acertaram em cheio no elenco do Succession e aqui acho que não está tão... Mas a linguagem, isso que estavas a dizer, também não ajudou. Certo. Porque assim, estes gajos, estes tech bros, se vocês até os ouvirem em algum podcast, eles são tão aborrecidos a falar, porque eles estão tão cheios de si, que é muito complicado seguir estes diálogos. São pessoas aborrecidas. Pelo menos eu não tenho qualquer tipo de interesse de ouvir estas pessoas a falar, nem a dizer o que é que eles acham do mundo e o que é que se deve fazer. E o mesmo acontecia com o filme. Eu estava a ter dificuldade em seguir porque não tenho interesse nestas pessoas. Certo. Agora, de facto, depois fica mais interessante, mas é um filme que eu daqui a 2 semanas já me esqueci. Não é tão interessante como o Succession. No Succession tu tens atores muito bons, mas tens uma escrita e temas também, muito mais chocante, muito... E temos de ter atenção que também no Succession tens não sei quantas temporadas para contar uma história e aqui estás limitado a estas 2 horas ou 1h40. Não te desenvolve bem a história, mas mesmo no Succession, logo no primeiro episódio, quando há aquele jogo, acho que é tipo um jogo de beisebol em que há um deles, o Kieran Culkin, diz a um puto que se ele marcar um home run que lhe dá um relógio de 1 milhão, uma coisa assim, e tu percebes logo o tipo de pessoa que ele é, só por ação, não é por nenhuma descrição, não há nenhuma explicação. Aqui eles tentam fazer isso, mas eu acho que eles não são tão interessantes. Sim, é mais interessante o conceito em si do que o próprio filme, é? Porque parecendo que não, nós mais dia ou menos dia devemos estar nas mãos destes Elon Musks / Zuckerbergs da vida e... Eu acho que já estás um bocado, não é? As pessoas estão tão... Eles já fazem com que determinados... Já pagam para ir votar, não é? Já te pagam para ir votar num candidato? Pois já, determinados partidos sejam eleitos. Se não houvesse redes sociais, muito provavelmente as eleições que têm havido agora na Europa não estariam a tender tanto, talvez, para uma parte mais à direita, não é? Com a quantidade de perfis falsos que existem. Sim, agora chegou aí um relatório qualquer que metade das interações 58%. Das interações, por exemplo, em páginas e posts do Chega, que são de bots, 30 e tal % do PSD, enfim, todos eles estão a jogar este jogo e infelizmente isto influencia as pessoas, porque as pessoas achávamos nós que antes era um problema de falta de educação, mas como tu disseste há pouco, nós estávamos a ver um reel de um canguru com os bilhetinhos na mão no avião e não conseguimos distinguir aquilo da vida real, não é? Nós começámos a rir até começámos
neste caso, a ler a descrição, porque É. se não tivéssemos lido a descrição Não. e foste ler os comentários, grande parte das pessoas não leu a descrição a dizer É. que aquilo era gerado por inteligência artificial. Portanto, é um aviso do que aí vem. Acho que não há muito a fazer porque não vais conseguir educar as pessoas ou não vais já não consegues travar a tecnologia a tempo de ser utilizado para estes fins Não. políticos ou para levar a cabo certas agendas políticas. Isso já está a acontecer. Seja com os russos a manipular Não és tu nem eleições nos eu Estados que- Unidos ou na Europa. Não somos nós que conseguimos parar uma coisa destas. Não, só que o problema é que nós também já nos começa a ser difícil distinguir o que é verdadeiro do que não é. Porque transpõe esse reel do canguru para um político a dizer A ou a dizer ou B Claro. ou C e tu, espera aí, isto vai começar a aparecer numa data de plataformas. Como é que, e depois tendo em conta que, segundo o que vimos no apagão, há meios de comunicação social que não vão verificar as notícias e começam a espalhar a desinformação. Pá, tu tens de escolher os meios de comunicação Epá, que mas são quais? mais credíveis, Quais não é é? que são? Aí é que está, tu tinhas canais de rádio a difundir aquela lenga-lenga do que... O de Não sei- inteligência artificial, Não, aquele que foi não. escrito em chat GPT. Sim, exatamente. Um texto tinha sido escrito em ChatGPT, de NATO, Comissão Europeia, preparar-se para a guerra, não sei Então, o que mais. mesmo quando foi agora a cena do Macron e da mulher, também não foi o gabinete mesmo do Macron que começou primeiro a dizer que aquilo era uma imagem de inteligência artificial e Exato, não eram. E não eram. Depois vieram admitir que não eram. Portanto, funciona para os dois lados, não é? Se queres usar aquilo como desculpa, queres usar aquilo para desinformação. Olha, não sei, vêm tempos interessantes, no mínimo. Isto é capaz de dar um pequeno olhar a Sim. este mundo de privilegiados e a forma como eles encaram aquilo que fazem. É interessante por isso, é mais interessante isso do que o filme em si, não é? Sim. Sim, até porque tu depois tu depois começas a pensar, pá, ainda por cima estes gajos que são adorados por milhões. Não é? Há Que sempre os são carneiros, considerados- não é? Os carneirinhos que, enfim, Bom. são os novos Jesus Cristo. Yeah. Acham-se eles e acham os seus seguidores. Enfim, Mountainhead está na HBO. Nós não fomos à HBO, fomos alugar isto no videoclube do Sr. Joaquim, que já lá está disponível. E é 1h40, custa um bocadinho ao Custa a início, começar. mas entretém e, sobretudo, dá-te asco E deixa-te a pensar. e deixa-te a pensar. Enfim, vamos ficar aqui com imagens do segundo filme, que são os Santos E pecadores. e Pecadores. Yeah. We got money and we ready to spend it with y'all. Sounding damn near perfect, and you're saying we ain't welcome. No, I'm saying you get down that road, you get back into town. Plenty of white barrel houses down there. Oh, this because we're... All right. How'd she get in? And that is she here, because she family. Ora, este Sinners tem vindo aí muito bem recomendado. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer aqui grande crítica do vamos, do Sinners. Acho mais vale vocês verem. Nós ainda não vimos o vídeo do Pedro. Vamos ver. Nós pois não é. queríamos era ser influenciados antes de fazer o nosso vídeo. Sim. Mas ele de certeza que diz coisas muito mais interessantes que aquelas que nós vamos dizer. Que acho que ele se calhar gostou muito mais do filme do que nós. Assim, este Sinners é um filme de vampiros passado em 1900 e troca ao passo, 32, pá, aí sim. realizado e escrito, se não me engano, por Ryan Coogler, que foi também Sim. quem teve a cargo do Black Panther, que para nós é um filme completamente sobrevalorizado. Das poucas coisas boas que o filme tinha era precisamente o Michael B. Jordan, que era um vilão Sim. interessante, e parece que ele foi pescá-lo aqui para este Sinners para E o fazer... Creed, ele não realizou também um Creed Fez também. um Creed, exato. Acho que fez o primeiro Creed. E aqui o Michael B. Jordan faz dele próprio, desempenha o papel de dois irmãos Sim. gêmeos que abandonaram a sua terra natal Era no Mississippi. para ir para Chicago à procura de fortuna e regressam para abrir um bar E vêm com uma álcool carrinha cheia de álcool. e bebidas e mais não sei o quê, que enfim, não deve ter vindo de origens muito legais. Sim. Porque isto aqui parte do princípio que tu também já conheces algo um bocadinho da história americana nesta altura. Eu a determinada altura não estava a perceber, tudo bem que isto é um filme com vampiros, naturalmente não é baseado em factos reais, mas estava naquela do isto é mesmo tipo anos 30, porque achei que a cena do Ku Klux Klan que foi que foi muito suavezinha, né? Que acho que nesta altura no Mississippi, anos 30, aquilo era muito complicado, e acho que voltares de Chicago, o que é que tem de acontecer em Chicago
para tu voltares para este sítio, não é? Se vens com algum dinheiro, também já vens com algum poder, alguma influência. Mas aqueles gajos eram malucos. Eram, mas estes pelos vistos eram mais, não é? Pois. Pronto, enfim, então, eles tentam abrir esse bar e Mas ele parte do princípio de já conheces mais ou menos esta história, eles estão lá a apanhar algodão, é uma data deles a apanhar algodão, Exato. mas eles pareciam que apanhavam algodão muito nas horas que lhes apetecessem. Eu acho que Não sei. eu acho que eles não apanhavam assim algodão do olha, acabei a minha cota. Havia cota? Ou não era tipo apanhar algodão até cair para lá? Já não era sei. escravatura, né? Atenção, Sim, isto era mesmo. mas ainda era do empregos. Mississippi. Pois está bem, Eu mas. não sei. Sei lá. Enfim, tinham que. Enfim, é o que é, esse contexto histórico. Mas Sim. o realizador há de saber isso melhor do que nós, não é? Certeza. E o que é certo é que isto é um filme de vampiros só no terceiro ato, porque os primeiros 2/3 são um filme da história destes dois irmãos a tentar não só recrutar pessoas para o seu staff do bar, como a abrirem efetivamente o bar. E a encontrarem as pessoas do seu passado, ex-namoradas, ex-mulheres. E ao contrário do que possa parecer, acaba também por ser interessante. Obviamente nós temos aqui um fascínio sempre por filmes de vampiros, não é? Sempre gostámos de filmes de vampiros e quando soubemos que isto era sobre vampiros, despertou-nos mais a atenção. Não fomos ver ao cinema porque também estávamos cansados, íamos fazer uma viagem grande ou tínhamos acabado de vir da França. Não, foi antes. Foi já antes. teve no cinema antes. Nós já estamos perdidos no tempo e no espaço, não é? É verdade, como habitual. E não me apeteceu ir ver isto ao cinema, apesar de ter aqui umas... eu não sei se isto foi filmado em IMAX, houve ali umas sequências que parece-me ter sido filmado em IMAX. Mas ainda assim não me chateou ter visto em casa. Não ponho nos píncaros como aparentemente muita gente põe o filme. Acho até mesmo que tem 2 finais e acho que o segundo era desnecessário e acho que até fica mal, sinceramente. Tu tens 2 finais porquê? Porque tu, na realidade, tu tens aqui quase 3 temas que queres abordar. Ele começa no início a falar de pessoas, o narrador no início, começam-te a falar de pessoas que têm um talento tão grande para a música que conseguem evocar os espíritos do passado e do futuro. Certo. E depois há lá um miúdo que toca blues muito bem. Depois aparecem estes 2 de Chicago que são a força que vai unir estas histórias todas, são o motivo impulsionador para que as coisas aconteçam. E conhecem toda a gente naquela cidade. Depois de repente aparecem os vampiros, mas o vampiro aparece um bocado do nada. É um gajo que aparece ali um bocado caído. Eu não sei de onde é que aquele vampiro apareceu, de onde. Parece-me, e não sei mesmo se é isto, não vi entrevistas, não li absolutamente nada. Parece-me que o filme está a falar um pouco da apropriação da cultura negra e sobretudo da música pela malta branca. Então tinha de convidar Robert Plant. Exato, era o que ia ia chegar aí, tipo, um pouco como os Led Zeppelin fizeram, né? Que pegaram em músicas tradicionais negras e transformaram aquilo, meteram-lhe uma roupinha nova e pronto, agora neste momento é um tema de sucesso dos Led Zeppelin. Mas era quando eu estava a ver... A gata está doida. Olha, a gata está a curtir do póster, ela está a tirar. Mas era o que eu estava a pensar quando estava a ver o filme, porque aquilo, como tu dizes, revolve muito à volta da parte da música. Sim. Mostra-te inclusivamente os espíritos do passado e do futuro a tocar música criada por negros. Algumas das vampiros... escolhas do futuro que eles foram buscar, não era aquilo que eu iria buscar, mas tudo bem. O filme não é meu. Mas depois, para mim, os vampiros simbolizam precisamente a cultura branca que vão ali sugar a alma dos negros. Até porque era o músico que eles queriam mais levar com eles, transformar eles queriam o músico mas ele queria o músico porque aqueles vampiros quando sugavam alguém absorviam também aquilo tornava-se quase ali uma cena tipo abelhas, tipo Star Trek, tipo Star Trek, uma hive mind, tipo os Borg. Era os Borg, era uma hive mind. Então ele queria também invocar os espíritos antigos dele e os espíritos do futuro dele, porque ele toca uma música diferente, toca aquela dos americanos com aquelas cubanos. Linda. Cubanos. Portanto, ele queria isso para poder invocar os seus. E depois essa parte que tu dizes no fim, eu depois não sei se aquele homem. O segundo fim. Eu não sei se aquele homem que aparece no fim, se ele é mesmo músico ou não, de blues. Talvez seja, não faço ideia.
Devia ser para fechar a cena da história da música negra. Pois, mas lá está, não estamos assim tão por dentro do contexto que se calhar nos passou ao lado. Ou então realmente não está ali um bocadinho a mais. Eu acho que está ali mais. Agora, toda a parte do bar que eles abrem, este terceiro ato, que é quando entram em conflito com os vampiros, eu achei bastante bem feito, interessante, cómico às vezes. E gostei no geral. Era pessoas bonitas, não é? Estas pessoas dos anos 30. Não eram assim tão bonitas. Tu não tinhas fogo, a tua miúda estava toda gira, a única branca que lá estava dentro e a. Ele também tem bom aspecto. Ele tem bem bom aspecto, olha aqueles braços. Sim, aquilo era. E o gajo é bom ator. O Michael B. Jordan é muito bom ator. Houve uma coisa que nós vimos com ele que por acaso eu estava à espera de mais, que foi um telefilme, se calhar também da HBO, que foi uma nova readaptação do Fahrenheit 451. Sim, já não me lembro nada. Eu acho que ainda foi em Rio de Moro que vimos, ou em Alquinça. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Não me lembro. Passou um bocado ao lado, lá está também telefilme, mas eu gostei do moço, acho que era também a parte mais interessante do Black Panther e pá, gostei de ver aqui. Black Panther é horrível. O Black Panther é horrível. Aos Oscars, Susana. É horrível. É mauzinho. Tudo bem que tem significado cultural, eu consigo perceber isso. Eu acho que este tem muito mais significado cultural. E acho que é mais, sim. Mas e acho que é mais competente. É mais competente, é mais bonito, é mais bem desempenhado. Não tem aqueles efeitos especiais horrorosos. Sim. E olha, eu em momento algum, aquilo por mim eram duas pessoas. O Michael B. Jordan tem mesmo um irmão gêmeo, porque em momento algum. Se nota, não é? Não é como, gato, o que é que tu estás para aí a fazer? Não sei, ela está doida. Anda cá, gato. Isto também fez lembrar como passa aqui esta cena de vampiros no sul dos Estados Unidos. Me faz um bocado lembrar a entrevista com o vampiro, não é? Aquele ambiente negro, há uma altura em que eles também estão lá nas plantações, mas ainda no tempo da escravatura. Pá, é interessante, é um filme bonito de se ver. Não ficámos fascinados, mas é um filme é bastante bonzinho, competente. Sim. É um sólido 3,5. Sim. E é bom saber que isto também foi um bom sucesso para a Warner Brothers, talvez inesperado. A Warner Brothers este ano está a dar cartas, quer com o Minecraft, quer com estes Sinners. Que venham mais trabalhinhos assim interessantes, que nos também ensinem um bocadinho mais da cultura negra e da minha perspectiva mais sobre também a música deles, que é algo que eu gosto. Sim. Até porque lá está, se calhar é um bocado da apropriação cultural, mas houve qualquer coisa no fim para lá antes que eu me distraia que os gajos dizem nesse segundo final que tu não gostaste, em que ele diz, as tuas primeiras músicas, as primeiras gravações têm tipo um som de merda, e eu pensei, pois tem, e os gajos deviam tocar tão bem. É daquelas coisas que tu percebes. Não é o meio que o médio, o meio que interessa é a mensagem que está a passar, não é? Não é isso. É uma pena estes gajos que já morreram, não é? Que deviam ser grandes guitarristas, tocavam maravilhosamente bem. Tu nunca vais conseguir ouvir como deve ser, porque o meio onde eles gravavam era mau, era muito mau. Sim, pois. E é uma pena. É verdade, perdeu-se para todo sempre. É assim, não se perdeu, tens os Led Zeppelin. Tens muitos músicos de blues bastante bons que podes ouvir, não é? Não tens estes originais, estavam para ali com a gaita. Olha, a cabreca vais ter mudado, que a gata agora deu uma aceleração e abandonou tudo. Bem, Sinners, recomendamos, já está no Videoclube do Sr. Joaquim. É porreiro. Sim, é bonito. E tem vampiros. E o Michael B. Jordan, com os seus grandes braços. Quase tão grandes como os braços de uma das companheiras dele. Braços e... Bem, a senhora... Fofinha. Virginia, please stop. Virginia. Yeah. Virginia! Okay, that was a show. Yeah? Why don't we start again? The assessment.
De assessment temos aqui, tu não gostaste muito, já estás Nada. aí com essa cara, portanto eu vou tentar explicar mais ou menos o que é para conseguirmos Certo. discutir isto. Vamos lá. Então isto é um casal que vive num futuro próximo em que o clima já foi com o boda, não é? A fauna e a flora também, não é? Já foi tudo, desapareceu tudo, existe muito menos população, e parece-nos que nós não vemos, aquilo vai-nos explicando ao longo do filme, que existem algumas pessoas que vivem numa sociedade que é muito mais controlada e onde têm umas certas bolsas, onde Domas, uns redomas. domos, onde vivem com um clima controlado, mas têm de responder são eles também controlados, eles vivem mais tempo, mas não podem ter filhos naturalmente como nós temos hoje em dia. E para tu teres filhos tens de fazer este assessment em que vai uma pessoa à tua casa e vive contigo durante os dias para ver se te podem ou não permitir ter filhos, mas não é in utero, é feitos em laboratório. Ex Pegas utero. no material genético de cada um dos progenitores e crias a criança dentro de um saco de plástico. Faz um bebé por vez. Sim, exato. E é isso que acontece aqui. Pronto, aqui o casal é o Himesh Patel, que nós acho que vimos naquele filme em que ele acordou e não existiam os Beatles e depois ele começou a Era tocar ele. as músicas. Yesterday. A sua companheira que quer ter um filho com ele é a Elizabeth Olsen. Sim. Que achas da mulher muito bonita? Muito bonita, muito bonita. Ela é É bonita. verdade. Não tem rabinho nenhum, mas é muito bonitinha. Muito bonita. Interessante, é muito interessante. E a pessoa que vai fazer o assessment, o tal questionário que vai lá viver com eles, é nem mais nem menos do que a Alicia Vikander. Sim. Agora, isto é realizado por uma senhora que eu acho que nunca vi nada dela. Uma Não, senhora acho que francesa. o primeiro filme dela, ela tem feito videoclipes. Videoclipes dos M83 e mais não sei o quê. Não tirámos o som das coisas. Eu tinha tirado do meu, mas ela chama-se Fleur, não sei, deixa-me ver se é Fleur Fromage, não, Fleur Fortuné. E primeira nota negativa que eu dou é a duração do filme. A duração? Sim, tem mais meia hora do que o que é necessário. Isto tem praticamente 2 horas. E a minha segunda grande crítica é à performance da Alicia Vikander. Porquê? Porque, como tu dizes, ela vai lá para a casa deles durante Sim. uns dias fazer o tal questionário e viver com eles para saber se eles estão preparados para serem pais, e a forma como faz isso é comportar-se como uma criança. Mas não, uma escolha da atriz, isto é o Certo. guião que ela tem de Era o seguir. que eu estava a dizer, não por Exato. culpa dela. E eu, a maior parte do filme, passei a sentir vergonha alheia, porque é uma Alicia Vikander a fazer de uma menina mimada de 6, 5, Então, mas 4 a ser- anos. O desafio é esse. Exato, mas é um desafio que não faz sentido nenhum. Eu sou adepto de premissas estranhas, ridículas. Agora, eu não acredito que uma civilização relativamente avançada que cria biosferas onde controlam o tempo para que as pessoas possam viver de uma forma confortável, que consiga prolongar a vida das pessoas para viverem mais de 100 anos, a única forma que têm para avaliar se uma pessoa... se 2 pessoas conseguem ou não criar uma criança, é passar 3 dias com elas a fingir que é uma criança. Não. Então, mas a cena é mesmo essa. Exato, não faz sentido. Não só faz sentido, como não há testes. Mas é não... mesmo para não fazer sentido. Isto tem de ser uma cena, as pessoas têm de ter esperança suficiente para achar que vão conseguir determinada coisa, mas depois tu dás-lhe um teste tão impossível de passar Mas não, para não conseguirem passar. mas não é isso que o filme te mostra, porque o filme mostra-te Como não? inclusivamente pessoas que passaram esse teste e que tiveram as suas crianças. Mostra-te Ou seja, uma. Então é o suficiente para saberes que este teste pode ou não dar resultado. E agora, a mim o que me custa é o teste em si. O teste em si acho que é ridículo. Então, mas isso é que torna o filme interessante. É tu veres uma mulher adulta como a Alicia Vikander, que teve acho que ela tem uma fisicalidade muito boa neste filme, a forma como ela se mexe. Sim. Eu acho que isso é que é interessante ver essa transformação dela de um momento para o outro. É uma mulher adulta normal, é uma funcionária ali do governo. Pronto, essa parte atrai-me mais, porque é aquele ar severo, Então, só mas faltava aos óculos, não é? de repente vira e finge que é aquela criança e mete-se ao colo das pessoas e faz xixi em cima das pessoas, Certo. porque sim, nem mesmo o nosso filho se comporta daquela maneira. Exato. Aquilo foi todo um exagero. Exatamente, ou seja, vão buscar uma criança já com vícios e com maneirismos e comportamentos
que são se calhar Sou ela pior só tem esses comportamentos se for educada dessa maneira. Portanto, tu não podes avaliar alguém que quer ter filhos mostrando-lhes comportamentos que eles ainda não sequer induziram à criança. Mas eles querem ser, ela vai testá-los para saber como é que eles se comportam quando uma criança pudesse fazer aquilo, ou tirar a comida ao chão. Então sabes como é que fazes? Pegas numa criança já existente e metes na casa dessas pessoas Não, porque as durante 3 ou crianças 4 são dias. valiosas, porque há poucas crianças, porque eles Exato. não... E sabes como é que dás eles não incentivo? envelhecem. Espera, sabes como é que fazes incentivo para as famílias que têm essas crianças permitirem que a criança vá para a casa de outro casal durante 3 ou 4 dias? Tens se a tua criança fizer esta tarefa, tens um bónus para fazeres um teste para teres uma segunda criança. Pronto, está resolvido o problema. E tu deixavas o teu filho ir 3 dias para casa de desconhecidos. É num ambiente controlado. Aliás, as pessoas, Isso não faz sentido as nenhum. pessoas que se submetem ao teste, não, faz mais sentido teres a Alicia Vikander a fazer de criancinha. Sim, porque ninguém podia fazer mal. Era uma mulher adulta, não é? Ela assinou o termo de responsabilidade. É a mesma coisa quando as pessoas falam há pornografia infantil. Não há, porque a pornografia é feita por adultos que consentem fazer aquele trabalho da pornografia. As crianças não consentem, portanto não existe pornografia infantil. Aqui tu também não podias estar a usar uma criança para fazer um trabalho de uma adulta. Claro que podes, porque se alguém se quer pensar em fazer mal a uma criança, ou seria excomungado no mínimo daquela sociedade, ou seria Então, morto. mas fazia não é? mal à criança e eles não querem. Mas como é que é fazer mal? Não, eles não podem fazer mal. Eles também não fizeram mal à Alicia Vikander. Não é? Eles Por muito simplesmente lhes tinham é que apetecesse. aguentar. Por muito que lhes apetecesse. Então, mas ela tinha de criar as situações de perigo. Que Por mais situações que uma criança ridículas que normal já fossem. iria fazer. Não é? Não, o nosso nunca pegou fogo a nada. Nem nunca. Exato. Então, Está bem, mas há crianças que fazem isso. Ainda agora, uns amigos do nosso filho, 2 irmãos, um deles espetou com o cabido no olho do outro, não foi? Então, pronto. E são coisas com as ou quais seja, são nós crianças. não lidamos. Então, mas são crianças. A criança podia também. Enfim, estamos a discutir o sexo dos anjos ao fim e ao Não, cabo. porque ainda por cima, esta realizadora, ela também gostou desta história porque ela também passou por processos complicados em que ela não conseguia ter filhos, ela e o marido. Então eles andaram a fazer também tratamentos e depois também andaram a tentar adotar e passaram também por muitos... Os processos de adoção também são muito complicados. E eles passaram também por muitas perguntas e há uma grande invasão da tua privacidade, principalmente quando tu queres adotar, e que ela talvez tenha trazido para aqui. Percebo isso tudo. Defendo que se queira falar disso. Só acho que a forma como foi executada, se fez-me sentir vergonha alheia. Não achei. Senti. Eu até percebo para a Alicia Vikander o desafio que isso é como atriz. Percebo. Não quer dizer que eu fique a gostar do resultado que aparece no fim, não é? Agora, como tu dizes também, as pessoas que infelizmente não conseguem ter filhos são submetidas a muito mais invasões de privacidade quando querem tentar adotar, ou até mesmo se querem tentar fazer fertilização, ou seja, lá o que for. Aí tens de ter, é mais dinheiro que outra coisa. Porque que para mim é um bocado estúpido, porque se tu queres adotar uma criança, queres tirar as crianças das instituições, desde que tenhas uma casa, tenhas um teste, tenhas empregos. Também não é desde que tenhas uma casa. Sim, tudo bem, vais fazer uns testes. Agora, há casos em que, imagina, uma família quer adotar 3 irmãos que estão na instituição, não quer separar os irmãos. Sim. E a instituição obriga-te a que tu tenhas 1 quarto para cada um deles. E como tu não consegues ter uma casa com 4 quartos, não os podes adotar. Então, isso para mim é ridículo. Mas é como as partilhas, as guardas partilhadas. Então. É como as guardas partilhadas, também tens de ter lá 1 quarto para cada filho, para poderes ter a guarda partilhada. Quer dizer, não, porque é assim, se vires numa barraca e se fizeres um filho, não tens que estar obrigado a condições nenhumas. Não é? Faz o filho à vontade, vivendo numa barraca. Porque é que uma pessoa que quer tirar uma criança de uma instituição tem que estar sujeita. Eu sei que tem que haver critérios, tem que haver um estudo da família. Mas temos que ser pragmáticos, temos que encontrar ali um meio termo. Ainda por cima, imagina que são 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Porque é que os 2 irmãos durante uns tempos não podem dormir no mesmo quarto? Eu dormi no mesmo quarto com o meu irmão durante anos. Então faz assim, faz como o outro senhor, que ainda vou dizer o nome dele, que faz um videoclipe, pagas às televisões para passar, a dizer: pessoas, não tenham filhos, se vocês para ter filhos têm de passar uma série de testes, não é? Se há pessoas que metem anúncios na televisão para as mulheres não fazerem aquela cena horrível que é o abortar, porque as mulheres fazem as crianças sozinhas, não é? Não é? Eu meto aqui para a votação. Eu acho que estamos a ter aqui os pés pelas mãos. Quer tu, quer eu.
somos a favor da liberdade de escolha de cada um, não é? Queres Não, fazer é um isso. aborto? Fazes. Não queres? Não faças. Pode ser, ninguém obriga ninguém. Agora, eu também, e se calhar vamos entrar aqui em terrenos perigosos, Sim, tu também, o quê? tenho Está a opinião daquela- que nem toda a gente deveria ter filhos. Não é? Acho que não devia ser permitido a Então, toda a mas gente ter filhos. isso é a tua opinião. Podes fazer um videoclipe com a tua opinião. Foi exatamente a cena que o outro fez. E depois vem dizer, isto é a liberdade de expressão. Está bem, então tu podes fazer com a tua liberdade, fazes um videoclipe para dizer exatamente a Vocês mesma não coisa. deviam ter filhos. Vocês não deviam. Exato. É nisso e votar. E votar. Sim. Pois. Mas depois qual é o critério? E depois ficava eu também de fora de... Pois, se calhar depois Epá, também pois, ficavas é um- fora. Isto tem que ser uma inteligência artificial a regulamentar isto tudo e a mandarem todos Qualquer nós. dia. Qualquer dia já acontece, não é? Porque eu acho que depois a inteligência artificial vai implementar uma nova regra, que é, em vez de culpar as mulheres por gravidez indesejadas, vai culpar os homens. Mas quem é que culpa as mulheres por gravidez indesejadas? Toda a gente, no geral. Toda a gente, no então, geral. uma mulher que faça, antes da despenalização do aborto, uma mulher podia ser julgada por fazer um aborto. Pois, que é estúpido. É estúpido. Porque ia fazê-lo à mesma, não vão qualquer descada, não é? Não, é estúpido Não vão porque descada qualquer. as mulheres só são férteis 3 dias por mês e não controlam a libertação dos óvulos. Os homens, por seu lado, são férteis todos os dias Nem do sempre. mês Nem todos. e podem controlar para onde é que mandam a semente. Certo? Estás a perceber onde é que eu estou a chegar? Sim. Certo. Tá bem. Mas a eles ninguém os culpa de nada. Pronto. Também não sei onde é que quer isto. chegar. Não, só chegar. Se nós vamos, se querem voltar a prender mulheres, também têm de prender os homens. Isto não pode ser só para um lado. Vocês é que o fazem aí dentro. Não, não. Ninguém o faz sozinha. Portanto, é só isto. Olha que não é bem assim. Já se faz. Já há pessoas que têm filhos sozinhos. Olha a ex do Johnny Depp. A Amber, do tribunal, a Amber não sei o quê. Teve agora um Que filho ela ou teve. 2. Foi tudo sozinha. Tudo sozinha, entre aspas, não é? Não tem Então, parceiro, não... Está bem, não- mas houve algum homem que teve de fornecer o material genético. Alguém anónimo, O Elon Musk, ouvi se dizer. calhar. Não, porque esse gajo tem a picha torta. Mas ele já tem bué de filhos. Pois, mas acho que é tudo... Não são dele. É tudo... São dele, mas é tudo... então, mas é só tudo- isso que é tudo- preciso, Pois, não é está bem, preciso- está bem. Por onde é que isto está aí? sei. Enfim, The Assessment, está a fazer-nos É. fazer aqui umas perguntas. Não, mas eu disse assessment. Sim. Tu disseste isso tudo mal. Eu agora tenho de dizer bem. Calma, ainda não acabei. Então vá, desculpa. Eu falei aquilo tudo mal, mas depois há partes que são interessantes, que é o facto de o casal, a certa altura, colocar em dúvida se realmente querem ter filhos ou não, se estão aptos para aquilo. Isso faz tudo parte do processo de estás a pensar em ter um filho. E essas dúvidas surgem, também surgiram, tipo, será que eu quero mesmo? Será que eu consigo? Será que estou pronto? Nunca ninguém está pronto. Sim. Não é? Na realidade. Agora, a parte que me tirou mesmo do sério e que acho que não te consigo explicar ao certo porque é que me fez sentir vergonha alheia. Mas acho que o procedimento não é... Não gostaste da direção que o filme seguiu? Exato. É só isso? Na realidade é isso. pronto. Não é que não é a direção do filme. Eu gostei por onde ele foi. Não gostei de Do como é que ele caminho. estava lá a chegar. O caminho que Sim. tomou, percebes? O pôres ali uma tenda do IKEA Mas eu para acho- montar e seguir as instruções e se não consegues seguir as instruções chumbas, isso é um bocado estúpido, não é? Porque... Aquilo era só para os chatear, era só para os levar ao limite e para ver como é que eles reagiam em situações de limite. Tirando isso, eu gostei muito da Alicia Vikander e acho que se não fosse isso o filme não seria tão interessante e teria de estar a explorar mais a cena do que eles afinal vivem muito tempo, que havia a determinada altura lá uma personagem que chega e diz que já tem 150 anos, que é a Minnie Driver. Portanto, eles vivem muito tempo e eles tomam um comprimido todos os dias que faz com que eles sejam inférteis e que eles vivam durante mais tempo. E há outras pessoas que já fugiram deste regime e que vivem naturalmente, que eles dizem que eles vivem muito mal e que é horrível, mas tu não sabes. E eles vivem nestas redomas. Mas o filme, tu tens aqui um filme, para já toda a casa onde eles vivem, aquilo é espetacular. Aquilo tem... Ainda bem que tocaste nesse assunto. Calma, mas eu sei que aquilo não é uma casa a sério. Não É é uma casa para uma criança, sequer. Logo aí, Tá bem, mas isso aquela aí... casa não tem condições para ser uma casa para crianças. Aquilo tem demasiados degraus e escadotes e coisas altas. Tu ainda há bocado disseste que crianças viviam em barracas.
Pronto. Pois, também é verdade. Então vá, vamos passar essa parte. Esta casa era extremamente bonita, era espetacular, aquela sala, o sítio, um sítio absolutamente, mas num sítio completamente inóspito. Ela estava ao pé da praia, aquilo não existiam árvores, não existia animais, não existia nada. Ela tinha uma estufa onde criava uma data de plantas e onde eram autossustentáveis, eles criavam a sua própria comida. E o trabalho dele era, como já não havia animais e com uma determinada altura os animais foram todos recolhidos, ele criava animais em inteligência artificial. Não, agora também é tipo tudo inteligência. era tipo uma simulação de animal que ele criava. Sim, criava animais... Não, é tipo CGI, mas que tu consegues pegar, consegues tocar, consegues sentir a textura do pelo, enfim, só não consegues sentir o cheiro, aparentemente. Mas também precisamente porque deixaram de haver animais, muita gente sofria de solidão, e o facto de não conseguires ter um animal de companhia fez com que este Himesh Patel seguisse essa ciência de recriar animais, que depois também se transforma noutra coisa lá para o fim. Enfim, o filme tem uma questão, coloca-te uma questão. Qual é a questão que o filme te coloca, melhor dizendo? O filme podia ser uma série, porque tem tanta coisa para explorar. Eu gostava de saber como é que era então esta sociedade, eu gostava de saber o que é que acontecia às pessoas que se recusam a viver nesta sociedade. Eu tinha aqui muito mais coisas que eu gostava de ter visto. Por acaso não fiquei assim tão interessado neste universo. Mesmo tendo a Alicia Vikander a fazer xixi no colo do Mini Driver. Não sei, eu não me convenceu precisamente pelo teste em si. Gosto do conceito, gosto das questões que se coloca, né? Se queres mesmo ter filhos, é algo para o qual estás preparado. Gosto de desta violação de privacidade e violação de quase de direitos, em que te inspecionam todos os teus movimentos para saber se és uma pessoa que pode ter ou não direito a ter um bebê, se estás apta ou não a ter uma criança. Mas a forma como lá chega não, e depois tens ali tens um ato contra o Himesh Patel que é assim passado ao de leve e que também me fez um bocado de impressão. Basicamente, vamos dizer, porque acho que pouca gente vai ver este filme. Não vou nada. Ele é violado. Sim. Não é? E 30 minutos depois está tudo bem. Como assim 30 minutos depois está tudo bem? Toda esta situação é horrível. Sim, mas... tudo aqui foi horrível. Como é que estava tudo bem? Nada ali estava bem, nada do que eles fizeram estava bem. Como assim? Não se explora o trauma dele, não se explora... Passa-se um bocado por cima. A personagem dele é um bocado acessória. Porque é mais a cena de interação entre elas as duas. Sim, é verdade. Ele é posto assim aqui um bocadinho em segundo plano e ele aceita fazer as coisas com um determinado fim. É um bocado. Não. Sim, ele só existe para a Alicia Vikander utilizar para levar a Elizabeth Olsen à loucura. The Assessment. Isto fez-me lembrar um bocadinho o aparelho voador a baixa altitude. Os Zotes. Sim. Que nós vimos. Os Zotes, se calhar, eram os que tinham. Depois eram os que tinham os filhos cá fora. Os que nasciam na zona de radiação. Seja logo fora. Era capaz de ser giro. Eu via uma série disto. Sim, se calhar isto é também baseado no do Ballard, não sei. Olha. Digam vocês que estão aí a ver, digam nos comentários. Sim, isto está no Prime. Isto está no Prime. Porquê é que eu saquei então? Eu disse-te. Era por causa de... Enfim, olha, não me lembro das legendas, não sei. Era porquê? Não sei. Vejam vocês, digam se é um 2,5, se é um 2, se é um 3,5, se o que é. E digam se sentiram também vergonha alheia quando viram a Alicia Vikander a fazer de criancinha nos primeiros minutos do filme. Portanto, vamos ficar agora com imagens do que qualquer coisa e já voltamos para o box. Espirrar, deu aqui em França, de falar das sardinhas. Uma imagem, tu a falar de sardinhas. A falar de sardinhas. E já voltamos para o box office nacional. Ora, então acabámos de comer a refeição. Sim. Pronto, não está muito longe do que estávamos à espera, 76 paus. Uns escargot, por uma tábua de carnes enchidas, cerveja, Coca-Cola, umas sardinhas. Uma lata de sardinhas. Uma lata de sardinhas. Eles nem esforçaram. Não, foi mesmo uma lata de sardinhas numa tábua com um bocado de manteiga. Sim, e quanto é que foram as sardinhas? 9 paus.
9 paus por sardinha. Sardinhas que eu guardo na despensa durante anos e anos. Pronto, tens o Zé se carregou, né? Não sei o quê. Certo, Pronto, dá certo, trabalho, dá né? Alguém trabalho. tem que tirar de lá de dentro. Tens de tem que- apanhar os caracóis. Tens de tens fazer de o molho. limpar. Agora, este foi do tira da despensa. 9 paus. 9 paus. Sardinhas. Ora, Box Office Nacional, finalmente estamos de regresso para esta pequena rubrica que nos obriga a estar constantemente a olhar para o telemóvel em vez de olhar nos olhos um Sim. do outro. Em 10º lugar temos o Amador, com Rami Malek, o Sr. Robô, que depois de ter ganho um Oscar nunca mais fez absolutamente nada de relevo. Em 9º lugar temos o quê? Led Zeppelin. Lá está. Nós a falámos roubar, ainda agora. Led Zeppelin, que ficaram famosos a roubar temas de, sei lá, música negra e popularizá-la e dar-lhes nova roupagem. Obviamente que eles também tiveram mérito, não é? Claro. Só é chato é que eles roubaram tanto e depois quando alguém quer usar uma música deles, eles não deixam. Sim, quando foi as cenas do Guitar Guitar Hero, o Jimmy Page disse: vocês querem aprender guitarra, vão aprender guitarra, que eu não deixo as minhas músicas não vão para isso. Não é para, as músicas não é para tocar em brinquedos. Yeah. Em oitavo lugar temos o Until Dawn, aquele filme que eu disse que já ninguém se ia lembrar daqui a 3 semanas e que ainda está aqui em oitavo lugar, portanto rendeu 330 mil euros, levou 54 mil pessoas, não é assim um grande resultado. 35 dias em exibição. Em 7º lugar temos Hurry Up Tomorrow. que é Não. do Weekend, aquele que Jenny Ortega, sim. como é que é? É Jenny Ortega, a jeitozinha pequenita. É. Sim, Que mas toda a este- gente anda a dizer que o gajo é péssimo ator, não sei, não vou ver, não me diz nada disto, não quer saber de nada disto. Em 6º lugar continua O filme Minecraft. a dar cartas, apesar de já estar no videoclube do Sr. Joaquim. Isto faturou. Sim, que o nosso miúdo até já ouviu na escola. Pois foi. Em português. Foi em português? Sim. Portanto, já deve estar numa plataforma qualquer de streaming. Portanto, isto chegou aos 3 milhões de faturação. É incrível. Quase meio milhão de pessoas viu isto em Portugal. Quase 5% da população foi ver este filme. 56 dias em exibição e ainda está em 6º. É um fenómeno, não é inegável. É verdade. Em 5º lugar temos o tal Pecadores, O que Sinner, falámos sim. há bocado. Não aparece o Olav Bilac, mas podia, porque também é músico e também é negro. E já está mais de um mês em exibição, 42 dias. Poças. Mas olha, continua a levar gente ao cinema, quase 90 mil espectadores. Não está mal. Não é mau. Em 4º lugar, Os Thunderbolts. os Avengers, seja lá o que for, cuja única coisa de jeito que tem são uma montanha russa nos parques da Disney. Ainda vimos lá coreografias com a Black Widow Pois foi. à porrada com alguém, a ser ajudada pelo Black Panther. Depois aparece o depois aparecia o Spider-Man. Spider-Man. Yeah. Eles diziam que era o Taskmaster, mas o Taskmaster não é do Nuno Marco. É qualquer coisa, um Sei programa. lá, não conheço. Eu não conheço os vilões, não quero as saber. coisas. Tenho raiva de quem sabe. Já faturou 800 mil euros, 121 mil pessoas já foram ver isto em 29 dias de exibição. Em 3º lugar, temos aqui uma entrada fulgurosa. Último Destino. Último Destino. Descendência. Final Destination. Epá, teria que rever. Muita coisa. Não, tinha Mas cara, não tens de rever nada. Isto eu acho que não é Eu obrigatório. só vi 1 ou 2 filmes. Eu vi o da Montanha Russa e vi o Sim. dos troncos das árvores. Qual é aquele das miúdas no celário? Estás-me a perguntar a mim, não faço a mínima ideia. Eu tenho que se perguntar ao Miguel, que o Miguel é que Ele é. sabe. Ele é que sabe. Mas não acho que não vale a pena ver os outros. Depois que quando sim. quando isto aparecer, logo vês. Vejam o episódio do VHS, que acho que até entra o Miguel Sim. e falam naquilo tudo nos Final Destinations, não sei quantos é que falam do 1 ou 3 ou do. Não sei, não, olha, vejam, ouçam o episódio deles e vão aprender mais do que aqui. Em 2º lugar, temos o Tom Cruise a salvar a humanidade e o mundo e o cinema, acha ele, que em 7 dias entrou para o 2º lugar, porque em 1º lugar está nem mais nem menos do que, O Lilo and Stitch, que nós falámos há bocado, que estava lá. portanto, a adaptação live action de Lilo and Stitch, que acho que ninguém pediu. Talvez. Ninguém pediu nenhuma das adaptações live action. Exato. Pronto, aqui também não dava muito espaço para ser uma adaptação tipo Ugly Stepsister, né? Não dava para ser só se fosse um extraterrestre mesmo, o Stitch fosse um extraterrestre mais que causasse mais danos, mais mortes, mais gore, mais qualquer coisa, não é? Sim, que acho que isto também é uma história que mexe ali um bocado
também com alguma coisa de paternidade, já não sei, já não me lembro. Eram duas irmãs, acho eu, e depois iam tirar a irmã mais nova à mais velha para ir para uma instituição. Tinha uma cena qualquer assim. Temos a Disney, há sempre ou mortes ou perdas de familiares, não é? Certo. É o que é. Não nos vamos alongar a falar do Missão Impossível porque não fomos ver. Não fomos sei. ver, nem sei se temos grandes planos para ir ver. Eu acho que o Tom Cruise morre. Acho que É o fim. Acho que é o fim do Missão Impossível. É capaz. Deve Ele queria que o outro substituísse Glenn Powell. o Glenn Powell. Isso não Não era era? o Top Gun. Já não sei. Já se confunde. É Tom Cruise, é um filme com o Tom Cruise. Não faço É um ideia. filme com o Tom Cruise. Faço ideia. Também, Aposto em ouças, Tom Cruise a correr. também que idade é como eu já tem? O Tom Cruise? Não sei. 60 e tais. Não sei. Que é bocado a idade do teu pai. Está ali, olha, melhor forma do que eu. Estão muito diferentes. É verdade. É verdade. Já viste, por falar nisso, viste o Tom Cruise a comer pipocas? Aquele reel dele a comer pipocas de uma maneira. Ele a tirar as pipocas. Enfim. Não sei se é da cientologia, se é de estar sozinho em casa. Porque há necessidade de ter de fazer Não todas sei. as coisas de maneira diferente. Super Porque esquisito. Parece estar a comer pipocas para um filme, não é? É pegar assim nas pipocas, vocês que estão a ouvir e não Sim. estão a ver, têm que ir procurar na net o Tom Tom Cruise Cruise. pipocas Yeah. e vão vê-lo a comer as pipocas de uma forma esquisita, no mínimo. Pá, mas ele sempre fez essas coisas de forma esquisita também, quando foi àquele programa Da Oprah. da Oprah e se meteu a saltar em cima do sofá porque estava muito apaixonado pela Katie Holmes. pela Katie Holmes. Esse é esquisito, meu. Ele é daquelas pessoas que são um bocadinho que não sabem ser pessoas. Achas que o Tom Cruise passava no assessment? Passava ao teste? Claro que passava. Então, Porque ele é... rico. Não só estes também eram ricos. Porque ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa normal. Mas ele consegue... Ele é um ótimo ator. Portanto, ele consegue desempenhar precisamente aquilo que eles iriam querer. Acho que ele não teria dificuldades nenhumas. Bem, o que é certo é que ele tem uma filha e nunca a vê. Enfim, pessoas normais. Se calhar a mãe normais. também não quer, não sei. É o que é, não sei. A igreja não permite, não sei, não quer saber. Tem raiva de quem sabe. Tom Cruise, o senhor cinema, já... Não tenho pena dele. Não tenho pena nenhuma. Quanto a nós, já sabem que nos podem seguir no Instagram, no Letterboxd, esquece lá o Facebook, não estou para isso. O Blue Sky também está lá. Está lá? Algures. Já sabem que ajuda sempre se fizerem a classificação no Spotify ou no Apple Podcast, se derem estrelinhas para o algoritmo pegar nisto e mostrar-nos a mais pessoas. Quintas-feiras à noite, às 10 da noite, podem ouvir-nos em radiogita.com e sextas-feiras de manhã, repetição às 10 da manhã, acho eu, ao meio-dia, não me lembro. Penso que sim. Enfim, é ver. Nós estaremos cá para a semana. Comecem a ouvir às 10, caso seja ao meio-dia, pelo menos já estão a ouvir às 12 Exato, horas. já estão a ouvir a música da juventude há 2 horas, música que pronto, é um Nós bocado um dia esquisita. temos de fazer um episódio Do top a falar da do Radiogita. do top deles. Está bem, pode ser, Porque combinado. nós não vamos conhecer nada. Nada. Enfim, não percam o próximo episódio. Nós também não.